Olá! Hoje faremos a atividade 9. Na atividade anterior, vimos que podemos escrever qualquer número existente, usando apenas os 10 algarismos, que são os algarismos de 0 a 9. Isso porque os algarismos valem de acordo com a posição que eles ocupam no número. Por exemplo, o algarismo 1, ele pode ter vários valores. No número 21, ele vale 1. No número 403, ele vale 10. E no número 150, ele vale 100. Vimos também que o nosso sistema de numeração é decimal, pois agrupamos sempre de 10 em 10 para formar outra ordem maior. Como podemos observar nesse quadro? Para eu formar uma dezena, eu preciso de 10 unidades. Para eu formar uma centena, eu preciso de 10 dezenas. E para formar uma milhar, eu preciso de 10 centenas. É sempre assim, eu preciso agrupar de 10 em 10. Por isso, o nosso sistema é chamado de decimal, ou seja, de base 10. Os números, muitas vezes, possuem muitos algarismos, o que dificulta a leitura. Então, para facilitar a leitura dos números, nós devemos separá-los em classes. Vamos observar esse número. Observe que para eu fazer a leitura deste número não está nada fácil. Então, para facilitar a leitura desse número, nós vamos separar os algarismos de 3 em 3, ou seja, por classes. A cada 3 algarismos, eu formo uma classe. Veja como vai facilitar a minha leitura. Não ficou bem mais fácil? Ó? Eu conto 3 números a partir da unidade, faço um pontinho. Conto mais 3, faço outro pontinho. Para facilitar ainda mais, eu posso escrever em cima os nomes das classes. A primeira classe são das unidades simples, a segunda das milhares e a terceira dos milhões. Dessa forma, eu leio 2.143.397. Para facilitar bem mais o nosso entendimento, nós temos o quadro valor de lugar, onde nós podemos decompor os números através de um quadro. Esse quadro valor de lugar nós já estudamos na sala de aula e vamos relembrar um pouquinho agora. Nesse quadro eu tenho a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. E poderia continuar com mais classes ainda. Para eu escrever um número dentro desse quadro, eu sempre devo começar a escrever pelas unidades simples. Vamos então escrever o nosso número dentro desse quadro valor de lugar? No exemplo que eu estou dando para vocês, eu tenho 797 unidades simples. Eu escrevo ela lá no meu quadro. Depois eu passo para a classe das milhares. Eu tenho 143 milhares. E, por último, escreve a classe dos milhões. Eu tenho 2 unidades de milhão. Percebam a facilidade que eu consigo ler esse número. Então, eu sei que nas classes dos milhões eu tenho 2, então eu leio 2 milhões. Na classe das milhares eu tenho 143, então eu tenho 143 mil. E na classe das unidades simples eu tenho 797. Portanto, eu leio assim: 2.143.797. Na atividade 9, vocês terão que encaixar alguns números nesse quadro valor de lugar e escolher um desses números para escrever por extenso. É bem simples. Mãos à obra, bons estudos!